No dia 24 de junho de 1967, um grupo de 10 exploradores se preparava para adentrar a misteriosa caverna de Moss Dale, com o objetivo de mapear suas profundezas e limpar passagens obstruídas. Liderados por dois experientes espeleólogos que já haviam desvendado parte do local, os demais sentiam-se seguros, apesar da fama da caverna. Seus túneis estreitos e áreas exíguas dificultavam a navegação. Poucas horas após a entrada, 4 membros do grupo decidiram retornar, incomodados pela dificuldade da exploração. Ao emergirem, notaram o céu carregado, mas não imaginaram que isso pudesse representar perigo imediato. Enquanto isso, os 6 exploradores restantes seguiram até um ponto notável, um estreito de apenas 18 por 12 centímetros, com um fluxo constante de água ao fundo. Do lado de fora, começava a chover. Inicialmente, a chuva parecia inofensiva, mas logo a equipe externa percebeu a formação de uma poça na entrada da caverna. Dentro da caverna, os níveis de água começaram a subir alarmantemente. A equipe interna decidiu interromper a missão e voltar, mesmo sabendo que estavam a 3 horas da superfície. Enquanto os exploradores lutavam contra o tempo e a correnteza crescente, a equipe externa correu em busca de ajuda. A entrada da caverna estava completamente submersa. Centenas de voluntários e equipes de resgate trabalharam incansavelmente, bombeando água e injetando oxigênio para tentar salvar os exploradores. Apesar dos esforços hercúleos, todos os 6 perderam a vida. Essa tragédia transformou a caverna de Moss Dale em um sinônimo de perigo mortal. Um tempo depois, em 28 de maio de 1973, um grupo de 9 mergulhadores decidiu explorar a enigmática câmara segura em Mount Gambier. A entrada estreita conduzia a uma caverna submersa com um lago a 20 metros de profundidade. Um facho de luz atravessava a água, servindo como guia para os mergulhadores. Eles combinaram manter-se a uma distância máxima de 200 metros da entrada, mas no segundo dia, 4 deles decidiram quebrar essa regra. Os mergulhadores planejaram ir mais fundo, até 250 metros, para estabelecer um novo recorde. Contudo, em 1973, os equipamentos de mergulho eram limitados, com cilindros de ar comprimido em vez de misturas de gases mais seguras. Conforme desciam, a pressão elevada aumentava os riscos de narcose por nitrogênio, um estado de confusão mental comparado à embriaguez. 3 mergulhadores perceberam o perigo iminente e retornaram à superfície. Entretanto, 4 continuaram, movidos pela ambição. A agitação causada pelo grupo suspendeu sedimentos do fundo, reduzindo a visibilidade a quase zero. Sem referências visuais, com oxigênio escasso e a narcose comprometendo suas capacidades, os 4 mergulhadores nunca retornaram. Mais tarde, foram encontrados equipamentos no fundo, mas nenhum sinal deles. A câmara segura se tornou um local de advertência para mergulhadores do mundo inteiro. Em 23 de novembro de 1983, 2 estudantes da Universidade do Texas, Richard e Clark, decidiram explorar o infame Jacob's Well. Aparentemente inofensivo, o poço de 25 metros escondia perigos mortais. Após as 2 primeiras câmaras, havia uma terceira com um estreito que conduzia à 4ª câmara, onde 2 mergulhadores já haviam perdido a vida ao ficarem presos em sedimentos. Don, o instrutor dos estudantes, era um veterano da exploração subaquática e havia resgatado corpos desse local. Ele frequentemente alertava contra os riscos, mas a curiosidade falou mais alto para Richard e Clark. Eles chegaram à 3ª câmara e, ao tentarem atravessar o estreito, Richard perdeu o tanque de oxigênio. Clark, percebendo a situação desesperadora, compartilhou o regulador com Richard enquanto tentavam retornar. Em meio à confusão, eles se desorientaram e acabaram indo na direção errada, chegando a um beco sem saída conhecido como a Chaminé Falsa. Clark conseguiu emergir, mas Richard não teve a mesma sorte. A tragédia reforçou a reputação mortal de Jacob's Well, agora selado com cimento. Em 18 de agosto de 2005, 5 amigos decidiram desafiar a famigerada caverna de Gollum, conhecida como Caverna da Morte. Chegaram à entrada às 3 da manhã, e um deles optou por esperar do lado de fora. O grupo seguiu por túneis estreitos e poças submersas, até alcançarem uma seção com apenas 3 metros de espaço de ar. Sem que soubessem, esse ar era pobre, com altos níveis de dióxido de carbono. O ambiente afetou suas habilidades cognitivas e físicas, tornando a travessia de volta pelo túnel submerso quase impossível. O primeiro a tentar retornar se perdeu na escuridão, seguido pelos outros, todos sucumbindo ao ar rarefeito e à exaustão. O amigo que esperava do lado de fora acionou a polícia, que trabalhou para recuperar os corpos. A caverna foi lacrada permanentemente,